Eu quero que vocês abram comigo em Esther, no livro de Esther, no capítulo 4, a gente vai ler um trecho um pouquinho grande, que é do versículo 1 ao 16. Amém? Vou ler para vocês, então acompanhem comigo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu, e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Quando a gente abre o livro de Esther no capítulo 4, acho que todo mundo aqui conhece mais ou menos a história de Esther, né? Ela era uma moça órfã, que era criada pelo seu primo. Era primo ou tio? Era primo, né? Primo, né? E ela foi uma das mulheres jovens levada para o harém do rei. O rei a tomou como esposa. Ali estava ela num momento delicado da história, onde um homem se levanta contra o povo judeu, realmente com um olhar inspirado realmente de uma maneira demoníaca por Satanás para destruir o povo judeu novamente. E o decreto já estava assinado. O rei já tinha colocado o anel ali, o selo, de que todos aqueles que adorassem qualquer outro deus que não fosse o rei, que se dobrasse diante de outros deuses, iriam morrer. E obviamente o povo judeu estava ali. E no meio disso, Mardoqueu envia uma mensagem para a rainha e faz o seguinte questionamento: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther estava diante de uma escolha difícil, como aquele homem na igreja, né? De assumir uma posição que colocava em risco algumas coisas. No caso daquele homem, poderia ser a sua dignidade, reputação e a sua falta de capacidade, às vezes, de trazer uma palavra. E Esther estava ao ponto de morte. Porque, como ela disse, que se um homem ou uma mulher se apresenta diante do rei sem ser chamado, se ele não estende o cetro, a pessoa poderia morrer. E é aqui que eu quero te convidar para entrar nessa história comigo. Porque como nós vemos em muitas histórias, quando Deus quer movimentar algo para que mude, para que haja uma mudança, para que aconteça uma mudança de ambiente, de atmosfera, é necessário que um homem, uma mulher, quando eu falo homem, eu estou falando no geral, todos nós, entenda, ouça os céus, obedeça e se faça responsável pelo pedido dos céus. É necessário que alguém se posicione.
É necessário alguém sensível para ouvir a voz de Deus e reconhecer e obedecer. E eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito dessa história de Esther. Porque para que Esther tomasse esse posicionamento de ir até o rei, de isso passar de ser apenas uma sugestão, um pedido de socorro do tio dela, do primo, tio, amém, que seja quem quiser ali na história, né? Se eu chamar de primo, tio, depois vocês decidem o que vocês querem lendo da Bíblia, tá? O que eu tava falando? Precisava, né? Que não fosse só um pedido, uma sugestão, mas que no coração dela ela entendesse a responsabilidade dela para com isso e que ela decidisse se posicionar. O Senhor falou algo no meu coração a respeito disso, sobre três coisas. Colunas de sustentação na vida de Esther que ela precisava edificar, para que ela pudesse sair de uma espectadora, de um possível auxílio para essa situação, para realmente alguém que se posicionasse nesse lugar e pudesse corresponder e obedecer aos céus naquele momento. Primeiro, vamos lá. Ela precisava saber quem ela era. Até então, o próprio primo de Esther, Mardoqueu, quando ela foi levada para o palácio, ele tinha falado: não conte de onde você vem, quem é a sua família. Não conte que você é judia. Mantenha isso em segredo. Mas então, nesse momento, a partir que há essa dificuldade, essa tentativa de extermínio para o povo judeu, o direcionamento muda. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a sua origem de família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele. Mas a partir desse momento, ela precisa revelar a sua identidade. Para que ela pudesse entrar diante do rei, para que ela pudesse interceder pelo povo, ela precisava falar a respeito do que aconteceria com ela também. Se você ler a história mais para frente, ela convida... como é que é o nome daquele outro? É Mordecai, né? É Mordecai, é que eu confundo os dois, mas tá certo. Ela convida Mordecai e o rei Assuero para ir jantar, para que ela pudesse expor. Ela tem uma estratégia ali que o Senhor traz, para que ela pudesse expor quem ela era. A verdade das raízes que vinham de trás dela e o porquê ela se posicionava daquele jeito. Então a primeira coisa que Esther precisou fazer, ela precisou trazer a memória da onde ela vinha, quem ela era, para que ela pudesse começar a corresponder e obedecer o que os céus tinham para ela. E para isso, eu quero falar a respeito de identidade com vocês. Esther precisava conhecer a sua identidade, relembrar ela e assumir nesse momento para que ela pudesse se posicionar de maneira correta. O conceito amplo que a gente tem como cristãos de identidade é que todos sabemos que nós somos filhos de Deus, né? Em João 1,12 fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqui em algum momento, quando perguntaram: e quem é você? A bio de algum lugar da sua vida: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou amada do Senhor. Isso é um conceito muito geral e muito amplo que toca a nossa vida, nós sabemos disso. Mas uma consciência, ela precisa ser trabalhada e processada no nosso coração. Porque senão ela se torna apenas um conceito. E na hora da gente viver essa filiação, a gente não vive ela de maneira correta. Na hora que o negócio aperta, na hora que a gente precisa realmente se apegar, que esse conceito seja âncora para nossa alma, se ele não está enraizado e processado no nosso coração, ele é só uma informação. E eu gostaria de ler com vocês, porque a filiação, ela vem com algo novo que a gente pode olhar até de maneira natural, que ajuda a gente a entender o que é a identidade. Em João 1,13 fala: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e nós nos tornamos filhos de Deus, reconhecendo a paternidade dele por nós, não é apenas um conceito, mas é um novo nascimento. É realmente como se Deus reconfigurasse a nossa natureza. Ele dissesse: até aqui vocês eram escravos do pecado, sem vontade, sem capacidade de viver uma identidade que não tivesse corrompida pelo pecado. Mas quando vocês aceitam Jesus,
começa o processo da santificação e o Senhor nos dá liberdade de escolha. Agora nós podemos escolher viver de acordo com a filiação que temos. Não mais escravos das paixões carnais, das antigas concupiscências do nosso coração. Sim, nós lutamos contra elas, mas nós não somos mais escravos. A partir desse momento da nova filiação, vem uma consciência que precisa ser trabalhada e processada em nossa identidade, que é o quê? Nós temos um novo gene espiritual. E é com uma autoridade sobre qualquer coisa. Gente, não vão levar esse negócio de gene espiritual e criar alguma coisa nada a ver, tá? Eu tô dando um exemplo, pelo amor de Deus. Tipo assim, heresia, temos um gênio espiritual. Não, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Mas isso é uma capacidade que nós temos agora de viver a natureza de quem? De quem, gente? Nossa, de quem? Isso! Muito bem! Vamos falar sobre a parte natural disso. É óbvio, eu tenho 2 filhos, né? Talvez vocês já viram. Eles não vêm tanto no sábado, mas no domingo eles sempre estão aqui. E o Ezra tem 1 ano e 5 e o Dani tem 4 anos e meio. Os 2, eles são muito parecidos, mas muito diferentes. E eu vou falar da minha percepção, tá? Se vocês acham diferente, fiquem pra vocês. Eu acho os 2 a minha cara. Não, vou ser sincera. Eu acho o Daniel muito parecido comigo. Mas o Daniel, ele é escrito o pai dele. Até o senso de humor dele de tentar me irritar é igualzinho do Rafael. Então, assim, quando ele tá paradinho, assim, sem expressão nenhuma, eu acho que as feições dele lembram muito eu, principalmente quando era criança. Mas se ele começa a falar com você e fazer expressões e gesticular, é o Rafael branquelão. É o Rafael, gente, igualzinho. Sim, e o Ezra não. O Ezra, ele é o contrário. Ele é eu. Igual, assim. Ele é crica, reclama. Se ele tá com fome, gente, o caos. Enquanto não dá comida pra criança, ele reclama o dia inteiro. Mas ele é moreno. Eu, não sou morena. Mas por que eu falo isso? Porque eles carregam toda essa identidade natural de genes, minha e do Rafael. Tanto que os 2, por mais que são diferentes, eles são muito parecidos. Porque a filiação e o nascimento deles natural é da nossa família. Então a nossa nova identidade, a nossa filiação, ela precisa estar de acordo com aonde nós nascemos. Com aonde fomos gerados. E agora nós somos gerados em quem? Em Cristo. Ele nos gera de maneira espiritualmente e profeticamente a partir que nós aceitamos Jesus. A Bíblia traz essa analogia de novo nascimento para que a gente comece a entender a respeito disso de uma maneira mais simples, que seja fácil para nossa mente entender, né? Em Romanos 8:29 fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus foi a primeira imagem formada de uma identidade que hoje é acessível a nós. Ele é o primogênito, ele é o gene perfeito que a partir do momento que nós aceitamos Cristo, vem para dentro de nós de maneira espiritual para que a gente possa viver como Cristo viveu. Nós não precisamos nos parecer com ninguém a não ser Jesus. Somente Ele é perfeito. Ele é o único que todo o caráter, que toda a identidade, que toda a vida, não há ruptura, não há pecado. E Ele é aquele que tem sido gerado em nós por meio do novo nascimento. Então, quando nós falamos sobre identidade, nós falamos a respeito do caráter de Cristo sendo aperfeiçoado. Eu acho que uma coisa que complica muito a nossa vida é que a gente acha que tudo é assim. Entendi. Agora eu tenho uma nova identidade. Gente, o caráter precisa ser aperfeiçoado. Não é a partir do momento que você diz eu sou filho de Deus que pronto, mudou. Não, é um processo. A sua identidade está sendo formada conforme você vai caminhando a sua caminhada de santificação com o Senhor. Mas agora vem o que eu quero chamar para atenção, né? Cristo já nos foi dado. Então, o desenvolver dessa identidade vai ser uma escolha nossa. Eu posso viver a vida inteira sem saber quem eu sou. Mendigando, vivendo de migalhas. Ou eu posso desfrutar daquilo que me foi dado. Jesus já nos foi dado. Por completo. Não foi pela metade, não foi em partes.
Mas cabe a nós desenvolver isso. Como que cabe a nós desenvolver isso, né? Eu não vou entrar, a palavra não é sobre identidade, é um dos pontos. Então, até depois eu vou citar uma palavra do Rafa, vocês procurem daí para achar, se quiser saber mais de algumas coisas. Mas como que a gente escolhe viver essa identidade? Eu gosto muito de um exemplo, se eu não me engano, eu ouvi da pastora Thalita Pereira. Ela, em uma das mensagens dela, ela fala muito sobre identidade também. Ela falou que identidade é como se fosse uma roupa que nos foi dada. E ela está ali no nosso guarda-roupa à nossa disposição. E todos os dias a gente precisa abrir a porta, pegar aquela roupa e decidir usar. Nós precisamos decidir. Em 2 Pedro, do 1 ao 3 ao 8, se vocês quiserem abrir comigo para a gente ler juntos, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa decisão. Vou começar a ler, gente, para eu não me perder no tempo aqui. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês quiserem saber sobre todas essas coisinhas de acrescentar virtude, conhecimento, daí é a palavra do Rafa. Qual é a palavra? É aquela dos balões, né? Avançando sem retroceder. Rafael pregou com um monte de balão aqui em cima. Se vocês quiserem ouvir sobre essas partes específicas aí, para saber um pouco mais a respeito do caráter de Cristo, também tá aí. Mas o que eu quero falar para vocês? Tem duas palavras que são colocadas antes de começar a vossa fé, a virtude e conhecimento, que é com diligência associai. Com diligência, quando você vai ver diligência, o que é? É empenho, esforço. Não é do nada. Não é por osmose, não é dizer assim, vou ficar aqui parada esperando acontecer. E associai é você fornecer, dar. Então essa é a consciência que a gente precisa ter. A identidade já nos foi dada. Nós já temos o novo nascimento. Nós já temos a filiação. Mas se nós vamos decidir viver de acordo com ela e de maneira processual e consciente desenvolver essa identidade, é responsabilidade nossa. Nós temos que decidir todos os dias viver como Cristo. E eu entendo que talvez passe pela sua cabeça, porque pela minha passa, e eu acho que todos os cristãos passam pela nossa cabeça isso, né? Nossa, mas é tão difícil, porque a gente aprende sobre viver como Cristo, sobre andar como Cristo, sobre como reagir como Cristo, mas parece que às vezes a gente não sai do lugar. Mas tem um exemplo que a pastora Andrea Huber deu no último culto de casais que teve aqui na igreja, que eu acho que eu nunca mais vou esquecer dele. Ela falou assim, imaginem que você tá chegando, que você... Ah, não, ela não falou imagine, peraí. Imagina a história comigo, eu lembrei do começo e eu tava falando outra coisa. Tinha um pastor que ele tava indo visitar uma irmã da igreja, mas era de surpresa. Então, quando essa irmã da igreja percebeu o pastor em casa, chegando em casa, ela recebeu o pastor. Entra, pastor querido. Aqui estão os meus filhos, aqui está meu marido, e E olha os meninos que lindos são, obedientes. Senta ali, o chão não tem farelos, a parede nunca está pintada. Meu marido é um anjo, ele conserta todas as luzes estragadas. No primeiro momento que eu peço, tudo maravilhoso. Mas mal sabia ela que o pastor tinha ouvido do lado de fora um pouquinho antes dela perceber que ele estava ali. E estava assim... Eu não quero gritar no microfone. Ô, menino! Para de comer desse jeito! Oh, essa luz que tá piscando faz um mês e tu não troca! Mas por que ela mudou quando o pastor chegou? Ela é refém disso? Ela não consegue ficar sem gritar? Ou foi porque ela teve consciência de uma autoridade que ela queria mostrar respeito? Ela queria mostrar uma aparência?
Quando a gente fala que a gente não consegue, é mais ou menos essa mulher, entendeu? Às vezes a gente não tem a consciência, não quer dizer que a gente vai ser perfeito, que a gente não vai ter dificuldade. Não é isso, gente. Não coloquem algo irreal. Mas às vezes a gente não tem a consciência de que Jesus está constantemente com a gente. Porque se ele aparecesse na nossa casa e sentasse, a gente não ia tratar o nosso pai e nossa mãe como a gente trata. A gente não ia fazer as coisas nas coxas. A gente ia fazer diferente. E essa história marcou o meu coração porque ela gera a consciência de que sim, nós temos a capacidade de escolha a respeito das nossas reações e do que nós vamos acrescentar à nossa fé e do que nós vamos viver. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa acrescentar com diligência, esforço. Nos custa o processo da identidade. Mas algo para animar vocês, para não terminar falando isso, assim, esse ponto dizendo, nossa, que lasqueira, agora não tenho nem mais desculpa para gritar. Não é assim, gente. Mas sabe algo que a gente tem esquecido? Quando a gente olha lá sobre Hebreus e fala a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, né? A gente sempre aplica fé sobre pessoas, sobre coisas, para nós, sobre circunstâncias. Porque eu preciso de um emprego, eu vou orar, eu vou aplicar fé, eu vou conseguir. Porque eu preciso faculdade, eu preciso pagar meu aluguel, eu quero casar. E a gente aplica fé. Mas sabe sobre o que a gente não aplica fé? Sobre nós mesmos. A gente não olha para nós e olha a fé como uma semente dentro de nós com a capacidade de produzir. Quando a gente olha para nós, eu sou assim mesmo. Não consigo, eu não dou conta. Realmente, eu sou colérico, eu grito, eu sou irado, eu me irrito, eu não consigo ver virtude nas pessoas. Quando eu vejo, eu estou falando mal. Eu não consigo ser como Jesus. Por que a gente não vê o mesmo potencial da fé sobre coisas e outras pessoas a respeito de nós mesmos? Por que a gente é limitado em relação à natureza que o Senhor nos deu? É nossa. É uma semente com o potencial, a palavra fala, de ser uma das maiores árvores, como um grão de mostarda se tornar algo gigantesco que pode até mover montes. Mas a respeito de coisas, de outras pessoas, de circunstâncias, a gente tem uma fé, uau! Mas quando se fala a respeito da vida de Cristo em nós, a gente parece que mingua. A gente não acredita no poder que Jesus tem de gerar vida e de nós nos parecermos com Ele. Outro exemplo que veio do culto de casais é olhar para o pastor Eibilber e acreditar que ele é colérico. Da onde? Ele parece... Ai, gente, eu ia falar, ele parece eu na versão masculina às vezes. Porque não acreditam às vezes que eu brigo com as pessoas ou que coisa assim. Mas eu sou assim também, gente, assim também, normal. Mas ele é muito doce. Ele é muito amável, ele é muito gentil. Mas ele é colérico. Mas Deus transformou ele. Porque ele dizia... Eu sou amável, eu sou amoroso, eu vou falar de maneira amável. Quando as pessoas falavam para ele, nossa, você foi amável, ele ficava surpreso, ele dizia amém, porque eu sou assim, Jesus é assim, então eu sou assim. E é isso. É disso que se trata, gente. Nós não podemos viver na inércia da vida, achando que as coisas simplesmente vão acontecer. Nós precisamos ser intencionais a respeito do que foi nos dado. A identidade já está em nós com o novo nascimento. A semente incorruptível de Jesus já está em nós. Nós não somos mais nascidos das paixões carnais. Nós não somos mais nascidos do fruto da carne. Nós temos uma nova natureza que nós precisamos com diligência, com esforço, nos apropriar dela e viver de maneira intencional como Cristo nos chamou para viver. Porque senão nós não vamos conseguir nos posicionar aonde Deus quer que a gente esteja. Nós não vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor quer que a gente alcance se a gente de maneira intencional não decidir gerar de maneira profética tudo aquilo que já está dentro de nós. Cristo já nos foi dado. Amém? E, à medida que o conhecemos, vamos descobrindo quem nós somos. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós começamos a conhecer aqui e na eternidade nós vamos seguir conhecendo Ele e seguir conhecendo a respeito de toda a beleza de Cristo em nós. Agora, o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Ela precisava servir ao seu propósito. Esther 4,15 fala: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte
parte para os judeus. Mas você e a sua família e seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Propósito é uma palavra que ficou muito em alta, não só no meio cristão, em muitos lugares, né? Mas eu quero trazer uma perspectiva de consciência pra gente a respeito de propósito, que talvez você já ouviu, mas vale a pena a gente falar sobre ela. O que as nossas mãos podem fazer tem a ver com propósito, tem a ver para a função ao qual nós fomos criados. Nós fomos criados com dons e talentos, a imagem de Cristo. E Deus é um Deus que faz, que forma. Então nós temos essa característica em nós. Porque em Efésios 2:10 fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras são as capacidades das nossas mãos de fazer aquilo que carrega a essência do caráter de Cristo e cooperam com a vontade de Deus. E elas precisam andar juntas, porque se eu faço boas obras, mas sem o caráter de Cristo, sem a motivação correta, não é uma boa obra. É apenas filantropia, é apenas uma tentativa minha de tapar um buraco de uma ruptura que o pecado causou no mundo. Mas se eu tenho a motivação correta e eu não saio do lugar, então não é nada também. Então você precisa carregar no seu coração o caráter de Cristo, a identidade de quem você é, para que as suas boas obras realmente mostrem a virtude de quem Jesus é. Senão em nada nos diferenciamos de qualquer filantropia feita pelo mundo, né? Mas o foco que eu quero trazer para vocês é que é muito fácil a gente fazer sem o coração de Cristo. Porque isso acaba saciando algumas carências e algumas ausências que a gente tem dentro de nós. Vamos ler sobre a motivação do que nós fazemos. Em Efésios 1:11-12, não precisa abrir, porque eu tô com medo já de me perder no meu tempo. Vou ler para vocês. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Tudo o que nós fazemos, que seja do mais simples, desde eu arrumar a minha cama de manhã, até eu estar aqui hoje ministrando, que seja para o louvor da glória de Deus. Porque se a gente fizer para preencher as nossas carências e as nossas ausências, nós vamos terminar frustrados e cansados. Então o nosso propósito, aonde a nossa mão alcançar, e a função e o talento e o dom que Deus te deu tocar, se não for para a glória de Deus e com a motivação da virtude de Cristo, no final ela vai te cansar, te esgotar e te trazer frustração. Em Jeremias 17:5, é um versículo muito conhecido, fala: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Se nós não desenvolvemos a nossa identidade para cumprir o nosso propósito, a nossa motivação ao cumprir o nosso propósito, muito provavelmente ela vai estar corrompida. Porque o nosso coração se desvia do Senhor e a gente vai estar pautado na força do nosso braço somente. E não na capacidade de Cristo em nós para que a gente possa tocar. Quando a nossa força de fazer as coisas são as carências, ela é limitada. Quando a nossa força de servir ao propósito é a nossa glória, é alcançar uma posição, ela é limitada. Porque nós somos limitados. Mas quando a nossa força de cumprir o propósito que Deus nos chamou para cumprir é Deus, a força é inesgotável. Porque vem dele. E a palavra de Deus fala que ele renova as nossas forças. Então é uma fonte inesgotável. E nós precisamos lembrar, porque também a gente pensa que quando a gente olha, né, rainha, Esther, o meu propósito, eu vou alcançar um lugar de êxito. Não, o propósito não é um lugar de notoriedade, é um lugar de serviço. Se você não entender que o seu propósito está ligado ao serviço e ao caráter de Cristo em servir, você também vai estar servindo vai estar caminhando para o seu propósito da maneira, com o coração no lugar errado. E eu gosto muito dessa frase aqui. Porque se você, Esther, não se colocar nesse lugar, o socorro vai vir de outro lugar. Quando nós olhamos o propósito como servos, nós entendemos que ele tem um dono. Que o plano é de alguém, não é nosso. Que existe algo maior, que não é, eu não sou o centro daquele propósito, que existe algo acontecendo para que seja evidenciado alguém, e não somos nós.
Nós fomos convidados a ser participantes. E se nós não nos posicionarmos, nós não vamos limitar o agir de Deus, porque o socorro virá de outro lugar. E isso não é desmerecendo o nosso valor, mas é tendo a consciência de que Deus nos ama o suficiente, de que se eu não me posicionar no meu propósito e na minha identidade, outra pessoa vai fazer. Porque tem outros irmãos que precisam conhecer as virtudes de Cristo. E Esther precisava lembrar disso. Esther, se você não entender que para essa hora você foi chamada, o socorro virá de outro lugar. Outras pessoas podem fazer o que a gente faz. Mas se a gente caminhar em processo de identidade, em consciência de propósito, em ajuste de coração, e nos posicionarmos nas verdades que o Senhor tem para nós, nós vamos cumprir com aquilo que Ele tem chamado para nós. O plano de Deus não está condicionado a nós, mas Ele nos ama. E Ele nos convida, e Ele insiste para que a gente possa participar. E uma oração que eu tenho feito há muito tempo, e que ela causa no meu coração uma ansiedade de uma maneira boa de dizer é: Deus, não me deixe de fora do que Tu vai fazer. Eu preciso participar, eu quero participar, eu quero estar contigo. Eu preciso mostrar as virtudes de quem Tu é. Eu quero que as minhas mãos sejam as Suas mãos. Eu quero tocar aquilo, Senhor, que eu posso tocar e revelar quem Você é. Não me deixe de fora, me livra de mim mesma. Se eu não seguir o caminho que Tu tens para mim, não me deixe de fora dos Teus propósitos e dos planos que Você tem. Porque eu acho que isso traz um senso de inutilidade pra gente, se a gente não está participando daquilo que o Senhor nos criou para participar e para viver. E é uma honra poder servir ao Senhor e servir os nossos irmãos no nosso propósito. E o último ponto que eu queria falar para vocês. Só um minutinho que eu preciso beber água de novo. Esse ponto acho que é o que o Senhor mais tem trabalhado nessa estação na minha vida. Ela precisou vencer a intimidação. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. A intimidação é uma estratégia espiritual e emocional para nos paralisar diante do propósito de Deus e tirar a consciência que nós temos a respeito da nossa identidade e a verdade de quem nós somos. Satanás usa de medo, descrença, insegurança e manipulação para tentar enfraquecer a nossa fé e paralisar a gente em um lugar de infertilidade. Ele tenta enfraquecer a nossa alma antes de qualquer confronto. Ele traz a dor da guerra em uma guerra psicológica e espiritual antes que a gente encontre um inimigo. Ele cria um cenário na nossa mente, pensamentos e vozes que ele usa para nos intimidar, para nos impedir de frutificar e de gerar a vida que o Senhor quer que a gente gere. E para trabalhar mais a respeito da intimidação, eu quero incluir uma história que todo mundo conhece aqui. A gente podia falar de muitas histórias de intimidação na Bíblia, né? Tem a história de Jezabel contra o profeta Elias, mas eu queria trazer uma história que tivesse um posicionamento de uma pessoa que venceu a intimidação, para animar vocês também em relação a isso. E é 1 Samuel 17. Você pode ler em casa, eu não vou ler todo o texto porque é muito grande. Eu vou ler pequenas partes, eu vou citando para vocês de que versículo em que versículo eu vou lendo. E vocês podem conferir essa história todinha em casa depois para vocês, para o Senhor também ministrar mais o coração de vocês. Vocês sabem da história de Davi e Golias, né? É muito legal essa história. É uma das que eu mais conto pro Daniel. E, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Teve um domingo que as crianças vinham fantasiadas, né? E perguntaram pro meu filho lá na salinha assim: Dani, do que você vai vir? Aí ele: de Davi e Golias. Daí eles assim: de Davi? Ele: não, de Golias. Eu disse:
Gente, por quê? Pelo amor de Deus. Ele é filho de pastor, que venha de Davi, meu filho, como um servo bonito. Não, ele queria vir de Golias. Aí eu sugeri pro Murilo vir fantasiado com ele, o Mur de Golias e ele de Davi, mas o Mur não quis. Mas tudo bem. Ele veio de Davi, tá, gente? Ele veio de Davi como ovelha, porque ele é filho de crente. Não vai vir de Golias, não. Mas enfim, é uma história maravilhosa, né? Que fala muito a respeito do lugar e do coração correto em relação à intimidação. Gente, eu vou só falar para vocês das características de Golias. Não vou ler, mas diz que ele tinha 2,90 centímetros de altura. Gente, alguém sabe quanto que o Mu mede? Ele não tá aqui hoje, eu ia pedir para ele subir. Ele tá? Cadê? Diz pra ele vir aqui. Tadinho, vou fazer ele passar essa vergonha. Mu, vem cá. Quanto tu mede? 1,97. Tá, vem aqui do meu lado. Ó, ele tinha 2,90 centímetros de altura. Gente, olha o Murilo, ele tem 1,97. Tipo, quem que é muito pequenininho aqui? Deixa eu pensar. Babi, vem cá! Gente, desculpa fazer vocês passar essa vergonha. Tem algum homem bem pequenininho que não tenha vergonha? Não tem? Então tá bom, não, tá tudo certo. Vamos manter assim pra não dar um problema, né? Vai que a gente se enrosca. Tá, ó, Babi, tu tem vergonha de falar a tua altura? Não? Então fala, quanto tu mede? 1,52. 1,52. Em relação ao Mu. Gente, agora imagina que Golias era tipo assim, muito maior que o Mu. Um metro a mais. E talvez Davi fosse do teu tamanho, porque a Bíblia diz que ele era pequeno em estatura, né? Gente, não é um cenário intimidante? Imagina que o Mu chega pra ela e começa a falar assim: ei, tu não sobe mais pra cantar não, menina. O que tu faz? Corre, ela disse, exatamente. Então assim, só usando o exemplo da altura pra fixar na nossa mente, sim, é intimidante. Pode ser, gente, obrigada. A presença dele, tipo, ele não precisava nem falar nada, ele não precisava nada. O simples fato dele ser muito alto, muito grande, já era intimidador. Mas ele era um guerreiro, ele usava um capacete de bronze, que deveria ser muito pesado, uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, é tipo, ele levava eu. Meu Deus. E ele tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Agora imagina que ele é um guerreiro e está numa guerra. Gente, é terrível. Dá muito medo. Eu teria muito medo. Se não bastasse toda essa aparência de intimidação e o ambiente intimidador que era uma guerra, Golias parou. 8, esse é o versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? A primeira coisa que ele fala, ele não trata eles como guerreiros. Ele diz, vocês são servos de Saul. Ele coloca em xeque a identidade deles. Ele começa a dizer, vocês não são guerreiros. Eu sou um filisteu. Vocês são servos de Saul. A intimidação começa a soprar mentiras na nossa mente a respeito de quem nós somos. Você não é filha de Deus. Você não é tudo isso que a Bíblia fala. Essas promessas a seu respeito? Não. A intimidação começa a querer minar e destruir todas as sementes de verdade a respeito da sua identidade, de quem Jesus é. Você não é tão importante para Jesus. Tem tanta gente na terra. Por que Ele te amaria? O que você tem de especial? Ele segue, escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. A intimidação, quando ela te mantém presa, ela te faz escrava. Quando o pensamento, que seja realmente um dardo de Satanás, mas também as dores da sua alma, os traumas que você viveu, consegue encontrar espaço de ganhar a sua atenção mais do que a verdade de Cristo a seu respeito, ela começa a te fazer escravo. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante 40 dias, o filisteu aproximava de manhã e de tarde e tomava posição. Gente, 40 dias e 40 noites. Ele vinha de manhã e de tarde. E ele ficava nos ouvidos deles, questionando quem eles eram. Aí vocês sabem que Davi não estava na guerra, seus irmãos estavam lá. Daí o pai mandou ele levar queijo e pão. Aí Davi era pastor de ovelhas, estava lá com as suas ovelhinhas, foi. Enquanto ele estava chegando e começou a conversar com os guerreiros, no 23 fala: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Começou a falar tudo aquilo ali que ele já falava. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. E a resposta de Davi foi: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? A primeira coisa que Davi falou foi a respeito de quem era o exército, quem era dono, da onde era a filiação, da onde vinha, quem se fazia responsável. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Se é que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Além de Golias, essa posição intimidadora, vir falar a respeito da identidade, os irmãos de perto também desprezaram e tentaram colocar dúvida no coração de Davi a respeito da identidade dele. Mas especificamente, uma das lutas que eu tenho percebido que muitos jovens lutam, e eu já lutei muito. Muitas vezes, antes de subir para ministrar, uma das coisas que passava pela minha cabeça é: eu acho que o meu coração não está no lugar certo. Eu acho que as minhas motivações não estão certas. Eu acho que o que eu faço às vezes não é para a glória de Deus. E às vezes eu acreditava naquilo. Mas o simples fato de eu estar sondando a motivação do meu coração e buscando entregá-la para o Senhor e que o Senhor alinhasse meu coração já era uma denúncia a respeito do lugar de santificação e purificação que eu estava me submetendo para que o Senhor alinhasse. Aqui o irmão dele fala: você é presunçoso e como seu coração é mau. A intimidação veio falar a respeito do pecado que habita em você e não da vida de Cristo, da santidade que você pode ter quando você se submete ao governo de Cristo. Saul ouviu a respeito de Davi e mandou chamar ele. No versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ele traz um foco na incapacidade, naquilo que Davi não tinha. Davi não era um guerreiro. Davi era um pastor de ovelhas. E ele diz: você não tem a habilidade nem a capacidade para fazer. Ele, desde a juventude, é um guerreiro. E você? A voz da intimidação, ela sempre vai falar que você não é capaz. E posso te contar uma coisa? Muitas vezes nós não somos. Mas sabe quem é? Cristo. E Ele habita em nós. E se Ele te chamou para cumprir com uma posição, a capacidade não vem de você. A capacidade vem dEle. Se Ele te chamou para um lugar, se Ele te deu a responsabilidade de assumir uma posição, não é pela sua capacidade. Porque como o Rafa pregou no domingo, é um pai convidando os filhos para lavar o carro. A gente mais atrapalha do que ajuda. Mas Ele nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar pela sua graça. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai.
Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército dos deuses vivos. Do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Sabe como Davi venceu a intimidação da incapacidade? Ele já tinha comprovado nas batalhas dele do secreto a respeito da capacitação que o Senhor traz quando você está com seus joelhos no chão, com a identidade no lugar certo e servindo ao propósito que Deus te chamou. Na intimidade dele, ele tinha vencido gigantes. Então, o que era um gigante na frente dele, quando os gigantes internos dentro dele, o Senhor tinha capacitado e estava com ele, e ele tinha vencido. Davi lembrava de quem era Deus e quem ele era em Deus. Diante disso, Saul não teve outra saída a não ser dizer: vá e que o Senhor esteja com você. E aqui eu quero ler para vocês essa última parte, que é do 41 até o 47. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? A intimidação, ela traz dúvida a respeito das armas que o Senhor te deu para lutar. Ela traz dúvida a respeito dos seus dons, dos seus talentos. Ela diz que aquilo que Deus te deu não é bom e não pode ser usado. O que uma pessoa com habilidades artísticas vai fazer dentro da igreja? Como ela vai servir? O que um advogado vai fazer pelo reino de Deus? O que alguém que é confeiteiro faz por Jesus? Satanás vai tentar colocar na tua cabeça que a habilidade que o Senhor te deu para que você possa servir o corpo de Cristo e servir a esse mundo não é bom. Ele vai dizer: por acaso eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau para cima de mim? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Todos sabemos como termina. A intimidação, ela questiona a autoridade que o conhecimento de Deus traz por meio da identidade e do propósito. Outra parte da história fala que Saul tentou colocar em Davi a armadura dele com uma boa intenção. Ele tentou ajudar Davi. Já que vai para o campo de guerra, então vamos vestir pelo menos uma armadura de guerreiro. Outra coisa que a intimidação faz, ela te compara com o outro. Ela fala: mas olha ele. É bem melhor. Tem muito mais capacidade. Mas Davi disse: não, ela não serve em mim. Deixa que eu vou como pastor. Foi para isso que Deus me chamou. A posição que eu tenho hoje é essa e eu me posiciono como pastor. O que Deus te chamou para fazer não é o que o Deus chamou o outro para fazer, e isso é suficiente para você. A intimidação, ela tenta trazer o foco no problema, na impotência, o foco na incapacidade, na acusação, o foco no nosso ego, que a gente não consegue, o que vão pensar de mim, e se não der certo. Mas nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos quem nós somos em Deus e para o que nós fomos chamados. Como nós vencemos a intimidação? Jesus foi intimidado. Jesus passou por um processo de intimidação. Quando ele foi para o deserto, Satanás tentou Jesus em sua identidade. Ele falou: se eres filho de Deus. E tentou em seu poder. Transforma pedras em pão. Será que você tem capacidade desse poder mesmo aí que você tem, que estão falando que você tem?
E ele testou em autoridade. Te dou todos os reinos, porque eu posso te dar autoridade. Como Jesus respondeu à intimidação? Sabendo quem Deus é, sabendo quem nós somos em Deus, e declarou a palavra. Jesus sabia quem ele era. Jesus estava posicionado no propósito que Deus tinha chamado ele para estar. E ele declarou a palavra. Porque a única verdade absoluta que tem autoridade sobre qualquer palavra, sobre qualquer pensamento, sobre qualquer sentimento é a verdade de Cristo. Se nós não nos aprofundarmos na palavra e não soubermos aquilo que ela fala a nosso respeito, a respeito de Deus, a respeito de quem nós somos, quando chegar o nosso momento de assumir a posição que o Senhor tem nos chamado para assumir, a intimidação pode nos vencer. Ela pode nos tornar infrutíferos. Gente, o Atos pode subir, por favor. É Atos que estava aqui, né? É, né? Ele pode subir, por favor. Assim como Esther, que ela se entregou de tal modo, de que ela disse, e se eu morrer? Não, não é se eu morrer. E se precisar eu morrerei, alguma coisa assim, né? Nós precisamos estar dispostos a nos render ao Senhor de tal maneira que se precisarmos morrer, nós morreremos. Nós precisamos passar por esse processo, porque nós temos tantas palavras, tantas promessas a respeito da nossa vida. Eu convido vocês para ficarem de pé já. A respeito dessa igreja, nós recebemos tantas palavras a respeito das pessoas e da colheita que o Senhor tem derramado aqui, e a gente tem visto isso. Eu tenho certeza que todos aqui já receberam uma palavra que viesse de alguém de fora, ou testemunho interno a respeito do lugar que Deus te chamou para estar, da capacidade que o Senhor te deu, dos dons e talentos que o Senhor depositou na sua vida. Mas nós desistimos antes de ir para a batalha, às vezes, porque nós ouvimos a voz da intimidação. Porque nós damos ouvidos mais às mentiras que tentam falar na nossa mente, a estratégia de Satanás de nos paralisar e nos tornar infrutíferos, do que a verdade absoluta de Deus. Do que aquilo que é imutável, do que aquilo que é cheio de amor. Parece que é mais fácil acreditar em algo ruim que é falado a nosso respeito do que algo bom. Mas a boa notícia é que Jesus venceu. E se Ele venceu, a gente pode vencer porque Ele está dentro de nós. E tem um versículo que faz muito sentido na minha vida. Porque se tem uma pessoa que não gosta de confronto, sou eu. Eu não gosto de ter que lutar batalhas. Eu sou mais passiva. Mas para que eu assumisse posições que o Senhor me chamou para eu estar, eu precisava escolher lutar batalhas que Ele me deu para lutar. Se eu não vencesse as vozes da intimidação, hoje eu não estaria aqui. Se eu não exercesse o processo consciente de passar e processar a identidade de Cristo em mim, eu não estaria aqui. Se eu não me posicionasse no meu propósito, eu não estaria aqui. Se eu não ajustasse a motivação do meu coração, eu não estaria aqui. Mas em Salmo 144, 1, 2 fala: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim, os povos. O Senhor tem clamado por uma geração que vença as mentiras a respeito da sua identidade. Ajuste a motivação em servir o seu propósito. E que encontre valor em Cristo para lutar essa batalha da intimidação. Nós não seremos intimidados. Nós não teremos que esperar outra geração se levantar para assumir o lugar de uma intervenção divina a qual Deus está nos convidando para participar. Ele tem insistido e nos convidado dia após dia.
E nós não estamos presos ou nós não somos escravos da intimidação. Nós somos a resposta para esse momento. Nós não vamos esperar vir outra geração. Eu não vou ficar de fora do que Deus quer fazer. Eu não sei você, mas eu não vou. E eu queria te convidar. Eu não acho que essa palavra ela é apenas para algumas pessoas. Eu acho que ela toca a gente em níveis diferentes. Mas se realmente, assim como eu falei para Renata, eu não sou assim, vocês me veem pouco aqui em cima. Eu não sou uma pessoa que sobe em cima do púlpito o tempo inteiro. Mas eu não vi a hora de chegar hoje à noite para poder pregar isso para vocês. Eu fiquei ansiosa o dia inteiro. Eu queria que passasse o dia, eu não aguentava mais. Parecia que o dia tinha 48 horas. Eu queria estar aqui para dizer para vocês: ei, somos nós. Não tem que vir outra geração. Não tem que vir outras pessoas. Deus nos deu esse lugar porque somos nós. Se para vocês tem queimado como tem queimado para mim, eu queria te convidar a vir aqui na frente. O pessoal do louvor todo pode subir. Se você tem se sentido travado em sua identidade, não tem entendido a sua filiação, se as motivações para o seu propósito, elas não são em servir, mas às vezes são em suprir as suas carências. Se você tem dado ouvido às vozes da intimidação e não tem encontrado esse lugar de liberdade no Senhor, eu te convido a estar aqui na frente. Eu vou estar orando por nós, não por vocês, por nós, por todos nós. E eu quero pedir para os líderes estar orando aqui. Entregue seu coração por completo, se renda por completo, não tenha medo, não tenha vergonha. Pai, nos perdoa se nós não temos nos lançado de maneira intencional para a posição que o Senhor tem nos dado. Senhor, nesse momento aqui, Pai, o que eu te peço é que nós alcancemos misericórdia diante do Rei. Você tem estendido o cetro para nós e nós não morreremos. Espírito Santo, destrava todo o potencial da fé que está em nós, a respeito de quem nós somos em Ti. Revela a Tua verdade em nós. Revela quem Tu és em nós. Fortalece o nosso homem interior, a nossa identidade em Ti. Ajusta o nosso coração ao propósito, Pai. Nos livra de servir por nós mesmos. E eu ordeno agora em nome de Jesus que todo espírito de intimidação que tem encontrado espaço no nosso meio, que vá embora agora em nome de Jesus. Nós temos liberdade em Ti, Senhor. A nossa mente é a mente de Cristo. Os nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo. Que toda dor existencial, que toda incapacidade que tem tentado encontrar espaço, que toda falta de sentido, de propósito seja calada. E que a Tua verdade, o Teu amor esteja nesse lugar e seja o que traga consciência aos corações a respeito de quem nós somos, da liberdade que temos e da autoridade que temos. Você nos deu toda a autoridade. Toda a autoridade de Cristo está sobre nós. Senhor, nós somos a resposta dos céus. Você não precisa esperar chegar outra geração, e eu falo isso com muito temor em meu coração. Senhor, essa geração se rende a Ti, Pai.
Quebra-nos, transforma-nos, mas não nos deixe de fora do teu propósito. Com amor, o Senhor nos convida a ser parte daquilo que tu queres fazer e nós dizemos sim. Se você tem convicção em seu coração, querido, diga sim ao Senhor. Pai, nós nos colocamos na brecha. O Senhor não precisa esperar outra geração. Nós somos a geração que responde aos céus. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela verdade da tua palavra incorruptível, pela semente que você lança em nosso coração. Nós nos fazemos responsáveis por cultivar ela, Senhor, e que ela dê frutos, que não seja apenas mais uma mensagem a ser ouvida em um culto, Pai, mas que seja a verdade que gere frutos em nosso coração.